ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser indiciado pela Polícia Federal no caso das joias, Yuri Pita. Nós trouxemos aqui no começo do jornal que isso estava para acontecer, que seria no máximo até amanhã, mas não é que é o horário onde tudo acontece, esse nosso jornal? É isso, Jair Bolsonaro. E não é só ele, não. A gente daqui a pouco vai trazer mais nomes, já estamos acionando também as defesas, todo o nosso time já está em cima dessa informação para trazer todos os detalhes para vocês. Então, no caso das joias, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser indiciado. O que isso significa? Já havia algum indiciamento de Bolsonaro no caso das joias? Não. Isso é novidade. Significa que a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava as joias que ele, enquanto era presidente da República, recebeu de governos do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Bahrein, e depois houve uma tentativa, em alguns casos concretizada, de negociação e venda dessas joias, que não foram para o acervo presidencial. Elas tiveram tratamento de bem, como se fosse um bem particular, para ser vendidas, então o dinheiro revertido a quem recebeu o presente de outros chefes de Estado. Então, essa informação que a gente traz aqui, eu vou conferir se a gente já pode contar todos os nomes, porque já temos os nomes aqui. Então, só vou conferir aqui com a nossa chefia se a gente já pode ir lendo todos os nomes e aguardo orientações, Yuri, mas a informação está aí. E daqui a pouquinho, Jussara Soares e Luísa Martins entram aqui também na tela conosco para continuar a repercussão desta informação do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias recebidas de países do Oriente Médio. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Débora, está listado junto com uma série de outras pessoas, como a gente disse, à medida que a gente for checando esses nomes, vai trazer alguns deles, na prática do crime de associação criminosa. Crime de associação criminosa é o que a Polícia Federal vê indícios da parte do ex-presidente, e aí, obviamente, por ser uma associação criminosa com várias outras pessoas. Também há indiciamentos por crime de peculato, ou seja, apropriação, apropriar-se, o funcionário público, a pessoa ocupando uma função pública que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que detém a posse em razão do cargo. Isso é o artigo do Código Penal. E aqui, aqui também, nesse crime de peculato, há o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como outros integrantes do seu governo. Vale lembrar como começa essa investigação. A partir do momento que se descobre que pessoas do governo de Jair Bolsonaro tentaram reaver uma joia ganha pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, numa viagem oficial ao Oriente Médio. Quando ele retorna ao Brasil, desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. Ao passar pela alfândega, Bento Albuquerque, o então ministro, é liberado, mas um de seus assessores é retido e a Receita Federal, na alfândega brasileira, retém uma das peças valiosas, peças de luxo ganhadas, um conjunto, na verdade, uma caixa com uma série de objetos de luxo. Exato. Pronto, vamos lá. Desculpa, pode concluir. Diga, não, é só para reiterar que claro. A partir do momento que é apreendido isso pela Receita Federal e depois, nos últimos dias do governo Jair Bolsonaro, uma série de ações são feitas para tentar reaver essas joias e depois, na investigação, se descobre outros kits de joias, de objetos de luxo, de valor bastante significativo, inclusive com negociações nos Estados Unidos. Débora. Certo, então a gente vai trazer agora, Yuri, quem são os indiciados e depois a gente vai falando sobre o indiciamento em quais crimes. Nossa, indiciou, significa que foi condenado? Não, indiciado significa que os investigadores encontraram elementos suficientes para passar depois, para oferecer depois à Procuradoria-Geral da República e que depois vai para o Supremo Tribunal Federal, se apresenta ou não uma denúncia nesses casos. Então, vamos lá. A gente tem aqui até
há informação de que Bolsonaro foi indiciado em 3 crimes: peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Vamos falar agora sobre quem são os outros indiciados. A gente já trouxe. Quem começou assistindo hoje o live, o live Amor, Saudades, mas o CNN 360 já acompanhou alguns nomes que nós demos. Quem está aqui no hall de indiciados? A gente trouxe no começo do jornal. Fábio Van Garten é advogado de Bolsonaro, foi ministro também de Bolsonaro, da Secretaria de Comunicação, né, Euripitta? Fábio Van Garten. Outro advogado. E por que eu estou pontuando a questão de advogado? Porque é algo um pouco polêmico, um tanto polêmico, indiciamento de advogados. Foi indiciado também Frederic Wassef. Frederic Wassef, que também é advogado de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Jair Renan, e já foi também advogado aí da família de uma maneira geral. Nesses casos, a gente vai contando também para vocês. Olha, Bento Costa Lima de Albuquerque Júnior. Ex-ministro. Ex-ministro também de Bolsonaro. José Roberto Bueno Júnior. Júlio César Vieira Gomes. Marcelo da Silva Vieira. Marcos André dos Santos Soeiro. E Mauro César Barbosa Cid. Eles foram indiciados. Tem mais nomes aqui, vamos lá, vamos lendo juntos. Débora, enquanto você vai trazendo a lista, deixa eu só trazer também Luísa Martins e Jussara Soares para a gente repercutir. Vem, todo mundo. E só um complemento aqui, esse nome que você mencionou, de Júlio César Vieira Gomes, ele é o único arrolado em 4 crimes, porque ele era o secretário da Receita Federal na época dos fatos, que ele também foi indiciado aqui também pelo crime de advocacia administrativa, que é quando se utiliza do cargo ali para uma vantagem, porque ele, como secretário da Receita Federal, teria, nas investigações aqui da Polícia Federal, usado das funções do seu cargo para ajudar os envolvidos nesses outros delitos que estão sendo apontados aqui pela PF, para a liberação da joia que havia sido apreendida pelos funcionários da Receita Federal no cumprimento do dever deles naquele momento do aeroporto.